Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, nós tínhamos, no nosso último encontro, ficado no final do capítulo 6, na última cena, depois que Jesus fez o discurso sobre o pão da vida. E aí, então, umas pessoas começaram a murmurar, né, contra ele. Vamos retomar, então, dessa parte na qual ficamos e imediatamente vamos avançar para o capítulo 7, que forma uma só unidade literária com o capítulo 8º, por causa do contexto, que é o da festa das tendas. Então, eu vou, como eu disse, que eu estou propondo aqui o texto do Cônix, como eu estou propondo esse texto, eu também vou partilhar, né? Para a gente... aqui, viu, Pato? Para todo mundo, viu? Isso, e eu tenho aqui só a partezinha só a partezinha aqui do texto. Não sei se todo mundo está visualizando aí. Não sei se todo mundo está visualizando. Estamos. Aqui, eu vou diminuir um pouco essa letra aqui. Então, a tradução proposta pelo Cônix para o final do capítulo 6 é essa. E aí, depois do discurso do pão da vida, a gente fica sabendo de uma coisa que... Caladinha e respirando. Da outra vez, o Fred detectou, né, ele entregou o jogo logo, antes da hora. E foi exatamente assim. Aquele discurso do pão da vida é um discurso bastante denso e tenso, não é? Porque ali Jesus se apresenta como ele tendo descido do céu, né? Quem é que vai dizer que desceu do céu, né? Que veio do céu? Uma afirmação como essa é muito pesada, né? Para um judeu, para a mentalidade, para a concepção judaica. Então, diante dessas afirmações que Jesus faz, nós poderíamos pensar assim, para que ele tivesse coragem de fazer tais afirmações, ele poderia estar em qualquer outro lugar, né? Menos numa sinagoga, que era o lugar por excelência da reunião do sábado. Então, a gente pode imaginar o seguinte, que esse discurso de Jesus ocorre exatamente num sábado, e como era o costume dos judeus, na manhã do sábado, né, que era quando ele se reuniu na sinagoga. E aí, então,
eis aquilo que João tinha guardado para o fim, a fim de nos impactar, né? Depois de termos escutado todo o sermão que Jesus fez sobre ele ser o pão da vida, aí João então nos diz o seguinte: isso disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Não sei se quem do grupo já foi a Cafarnaum, né? Mas a gente, quando chega ali ao lugar onde estava a sinagoga, há duas fortificações, edificações, melhor dizendo. Uma branca sobre uma preta, das pedras escuras, que era aquela das pedras escuras do tempo de Jesus. Então, ali, o que o evangelista João está dizendo é que num sábado, numa bela manhã, naquela sinagoga, Jesus fez o discurso do pão da vida. Então, quer dizer que ele se pronunciou da forma mais pública possível, que é exatamente dentro de uma sinagoga num sábado, onde as pessoas fiéis, religiosas da cidade estavam reunidas, que era o dia por excelência da reunião. Então, continuando, né? Muitos, pois, entre os seus discípulos, ao ouvirem, disseram: dura é esta palavra. Quem pode ouvir? Sabendo, porém, Jesus consigo mesmo que murmuravam a respeito disto, seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Quando então enxergardes o Filho do Homem subindo para onde estava primeiro? O Espírito é o que faz viver, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas há dentre vós alguns que não acreditam. Pois sabia desde o início Jesus quem eram os que não acreditavam e quem é que entregar. E disse: por isso disse-vos que ninguém pode vir a mim se não lhe for dado a partir do Pai. Claro que é, João. Tudo que era mais ou menos como ele tinha ligado assim. Desde isso, muitos dentre seus discípulos foram-se para trás e não mais com ele andavam. É porque o verbo significa andar em redor. Mas o Côniges é estrangeiro. Eu não sei se ele se dá conta de que andar em redor quer dizer circular, né? Então, assim, muitos não mais com ele circulavam. Disse, pois, aos 12: não quereis também vós partir? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? A quem iremos-nos? Ditos de vida eterna tens, e nós temos acreditado e conhecido que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não eu vos elegi 12, e um de vós é o diabo. Dizia, porém, de Judas, de Simão Iscariotes. Judas, filho de Simão, né? Porque esse dia quer dizer, é um dia de filiação. Pois este estava para o entregar, um dos 12. Então, retornando aqui, portanto, ao início desse relato, né? Este versículo aqui, que é o 59, traz uma informação que nós não tínhamos ainda. Só sabíamos que Jesus estava pronunciando aquele discurso ante as pessoas que o estavam procurando depois que ele multiplicou o pão, o discurso do pão da vida. Mas aí, então, o versículo 59 nos diz que ele era na sinagoga, dizendo aquele discurso. Não era no relvado, não era ao ar livre,
não era num lugar qualquer, era exatamente no recinto sagrado da sinagoga, onde os judeus costumam se reunir nas manhãs de sábado para estudar as escrituras, né? Então, aqui também, esse ambiente que é apresentado faz surgir no nosso horizonte exatamente o conflito da comunidade joanina com a comunidade dos judeus. Ao fazer essa menção à sinagoga dos judeus, como se o evangelista João nos apresentasse a situação também da sua comunidade que está em conflito com aquela sinagoga, que não crê com a sinagoga dos judeus, né? Com o judaísmo oficial, que não crê em Jesus, não crê que Jesus seja o Messias, né? Então, a sinagoga é, portanto, a concorrente direta da igreja cristã joanina. E essa cena de incredulidade no seio da sinagoga acaba sendo, para os primeiros leitores do Evangelho joanino, um reflexo da situação na qual eles mesmos se encontram na sua própria época. Aí, então, nos versículos 60 até os 63, que formam uma unidade literária, se diz que os discípulos, e a palavra é essa mesmo, né? Que muitos discípulos que se encontram ali na sinagoga escutam as palavras de Jesus e as acham duras. E aí, então, eles murmuram. É a mesma expressão para falar também da murmuração do povo de Deus no deserto, né? Porque aqui nós estamos num paralelo direto ainda com a experiência do maná que o povo de Deus recebeu no Êxodo. Por isso, então, a murmuração que faz eco à murmuração do povo de Deus no deserto, a murmuração contra Deus. É uma situação que se repete em relação a Jesus. E aí, então, sabendo que eles estão interiormente murmurando, Jesus, então, diz: porque eu disse do pão que desce do céu vos causa problema, vos ofende, o que acontecerá, então, quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava no início? Aqui parece que o problema atribuído à murmuração, o problema que as palavras que geram a murmuração interior dos interlocutores de Jesus, não é tanto o fato de ele ser o pão, mas é o fato de ele dizer que desceu do céu, né? E aí ele ainda reforça dizendo que vai subir para onde estava no início, né? Vai subir para o céu. Essa ideia de dizer que ele tem origem celeste e que o seu destino é retornar à sua origem celeste, que parece causar o maior incômodo àqueles discípulos, né, entre aspas, que estão aqueles que foram até a sinagoga ter com ele. E aí, então, Jesus reforça ainda aquela situação de escândalo quando diz que eles vão ver o Filho do Homem subindo para onde estava. E também, aqui no Evangelho segundo João, se faz a dicotomia entre o que é carne e o que é espírito. Assim como também nós encontramos na literatura paulina. A carne, ele significa aqui a autossuficiência humana. O espírito significa aqui aquilo que é próprio de Deus, a realidade transcendente. Então, Jesus diz que a carne, no sentido de autossuficiência humana, não a nossa natureza humana, não a nossa humanidade carnal, né? Mas a carne em sentido pejorativo, de autossuficiência,
não serve para compreender a palavra de Jesus e nem para a transformação daquela gente, da transformação do ser humano, né? Aqui, então, quando João usa a expressão carne, ele está usando no sentido metafórico de autossuficiência humana, porque a gente sabe que a carne serve, sim, né? Porque João mesmo diz no prólogo do seu evangelho, lá no versículo 14, e o verbo fez-se carne e habitou entre nós. Então, a carne, no sentido positivo, como é colocada no prólogo, claro que serve, é o meio eficaz pelo qual Cristo nos salvou. Ele nos salvou assumindo a nossa carne, fazendo-se carne, fazendo-se o ser humano. E aqui, quando ele diz que a carne nada serve, não é a carne naquele sentido, como ele fala de humanidade, né? É a carne no sentido de toda a imanência, de toda a autossuficiência do ser humano que se nega a deixar-se modelar por Deus. E os versículos 64 a 65 fazem alusão a alguns que não acreditam, e aqui é um comentário que o evangelista faz, mas há dentre vós alguns que não acreditam. E aí o próprio evangelista interrompe as palavras de Jesus para fazer seu comentário, pois sabia desde o início Jesus quem eram os que não acreditavam e quem é o que vai entregar. Então, assim, os discípulos se encontram aqui diante de uma opção que tem que ser tomada, né? E quando Jesus fala daqueles que não acreditam, não se está aqui simplesmente pretendendo denunciar Judas. Aqui não se está também fazendo nenhuma crítica às pessoas que não seguem Jesus, mas se está advertindo exatamente aos que o seguem para que permaneçam firmes no segmento, né? Diante da palavra, da revelação que Jesus dá de si, isso não se tornar uma pedra de tropeço, um motivo de escândalo, a ponto de fazer o discípulo repensar e abandonar o segmento do mestre. Porque a mensagem do Evangelho segundo João está sempre voltada para dentro da própria comunidade. João não perde tempo a falar dos de fora, nem mesmo para criticá-los. João está sempre com o olhar voltado para os de dentro da comunidade, para aqueles que fazem parte do grupo. Então, mais do que fazer referência a quem não acredita, a quem está excluído, aqui se trata sempre de uma advertência aos que são fiéis e que devem permanecer na fidelidade. Então, portanto, o que João coloca nas palavras de Jesus aqui é o desafio de se tomar uma posição, né? Estamos, portanto, aqui, como o próprio Côniges diz, diante de uma opção. E aqui, Jesus lança, nos versículos 66 a 69, lança esse mesmo desafio àqueles que constituem a nata dos discípulos. São poucas, são somente 2 ocasiões em que o evangelista João faz referência ao grupo dos 12. É nesta passagem aqui e lá no capítulo 20, quando ele vai falar da incredulidade de Tomé, né? Da dúvida de Tomé, vamos dizer assim. E aí, então, aqui ele se dirige não apenas aos discípulos de um modo geral, mas
aqueles que são o núcleo dos discípulos, que são os 12, né? E ele pergunta: e vós, ireis também ir embora? O que não representa nenhum desdém de Jesus em relação aos seus discípulos. Não é porque sejam tanto faz como tanto fez vocês estarem comigo, né? Mas é porque é preciso, de fato, tomar uma posição clara. Com relação a Jesus, não se pode ficar em cima do muro, não se pode conformar-se em hesitar, em viver hesitante. É preciso ter um posicionamento firme, claro, e seguir nessa direção, né? Só assim é que se pode tornar-se discípulo de Jesus. Temos aqui, nos versículos 67 a 61, assim como no versículo 20 e 24, os únicos textos de João que mencionam os 12. E aqui, estas citações nestes lugares são bastante significativas, porque aqui no versículos 67 e 71, os 12 constituem um grupo que pronuncia a decisiva confissão de fé. E lá no episódio de Tomé, nós também estamos diante de uma outra confissão de fé. Então, assim, acolhendo essa profissão de fé, Jesus relembra a precariedade de todo ser humano. Ele diz: eu vos escolhi 12, mas mesmo assim, um de vós é um diabo. Então, até mesmo aqueles que são a essência do grupo dos discípulos, isto é, os 12, estão sujeitos, sim, a uma fé precária. E por isso é preciso que se lance exatamente esse aviso, essa advertência, para que o cristão, o fiel, esteja seguro, firme na sua fé. Então, assim, este texto final, o discurso que encerra o sinal da multiplicação do pão, que é pronunciado na sinagoga, que tem um discurso do pão da vida, que é pronunciado na sinagoga de Cafarnaum, e que, ao final, exige do leitor, do fiel, uma resposta segura, também é uma advertência, no final das contas, de que ninguém é suficientemente, ninguém deve achar-se suficientemente intacto, porque até mesmo no grupo dos 12, um sucumbiu na fé, né? E não... Padre. Era um diabo, né? Padre. Sim. Sim, Padre, sim. A escolha dos 12, assim, nos leva a crer que foi algo, digamos, bem pensado, não foi nada assim aleatório da parte de Jesus. E a presença de Judas, né, ela teria, por exemplo, a função de mostrar a liberdade que Jesus, mesmo naquele grupo mais restrito, ele faculta a liberdade, tanto é que pergunta: não quereis também vós partir? Então, isso não seria uma forma de Jesus demonstrar a liberdade que o ser humano tem? Porque sempre me incomodou essa escolha dele de uma pessoa que ele seguramente sabia que ia fazer o que fez. Então, tem uma mensagem por trás, que é essa da liberdade, ou essa precariedade da condição humana, como você disse. Mas mesmo assim, me deixa esse incômodo por essa escolha. Seria isso a liberdade também? Eu acho que, assim, quando... É aquilo que eu tinha tentado dizer antes, aqui,
na escolha dos 12, a gente diz, né, que ele sabia quem o evangelista João é o evangelista que diz que Jesus sabia desde o princípio que um dos 12 iria entregá-lo, né? Mas também a gente percebe nessa escolha dos 12 assim, Jesus que sabe que um deles vai agir mal. Eu acho que eu pelo menos vejo aí um reflexo também da criação, quando Deus cria o ser humano, sua imagem e semelhança. É assim, se ele fosse se deixar influenciar pelo mal que o ser humano introduziria no mundo com o seu pecado, ele teria desistido da criação do ser humano antes de executá-la, né? Mas ele correu o risco de criar um ser dotado de um livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio que permite até mesmo praticar o mal. No caso também, assim, da escolha dos 12, eu acho que é um risco semelhante àquele que Jesus corre. É um risco semelhante ao do Deus Criador, que faz o ser humano com capacidade também de romper com ele. Não é que ele escolheu o Judas porque Judas faria o trabalho sujo, né? É que Judas escolheu mesmo fazer o trabalho sujo. E é interessante que dos evangelistas, João é aquele que fala mais asperamente de Judas. Aqui ele diz que Jesus o chamou de um diabo, né? Em outra ocasião ele diz que Judas era um ladrão que roubava ou que botava a mão na sacola, né? Quer dizer, Tomou as dores de Jesus, né? a imagem que João transmite de Judas é a de um mau caráter. O que estranharia Jesus tê-lo escolhido para ser um dos 12. Mas, entendo eu, que ele não foi escolhido por ser um mau caráter. Ele escolheu ser um mau caráter tendo sido escolhido. Ele poderia não ser aquilo que você fala da liberdade, né? Jesus acreditou na liberdade dele. É difícil falar de Judas, sabia? É um personagem controverso dentro do plano divino da salvação. E essa parte aí, hein, padre? Essa parte aí que ele fala, né? Justamente que ele fala da diferença entre a carne e o espírito, mostra exatamente isso, né? Da autossuficiência humana, né? Por isso que é preciso a gente alimentar o espírito, né? Se aproximar de Deus para que a gente não caia em tentação como o Judas caiu, né? Uhum. Exato. Nesse sentido. Também entendo assim. Mas então, assim, o capítulo 6 do Evangelho termina exatamente com essa advertência, né? Eu escolhi 12, no entanto, um é um diabo. Cuidado, todo mundo também. Porque fazer parte deste grupo que é a igreja não é uma prova irrefutável da justiça de uma pessoa. Mateus tem outras maneiras de dizer, assim como Lucas e Marcos, né? Um fala de um joio no meio do trigo, né? E assim por diante, da cisânia. O que alguém mais poderia querer dizer a respeito ainda do final deste texto do Evangelho Joanino? É um discurso, né? Trabalhar sobre um discurso, explicar um discurso é sempre sempre uma matéria mais aberta do que geralmente explicar uma narrativa.
Fica só, a única sensação que eu tenho, assim, é do desperdício que esses que deixaram de andar com Jesus tiveram nas suas vidas, né? Porque assim, eles tinham ali o Filho de Deus, poderiam estar convivendo com ele e simplesmente abandonaram, o abandonaram. Então você fica assim chocado que com essa perda com essa negação de Jesus Cristo. A gente está aqui hoje, 2000 anos depois, até que compreende, sei lá, mas quem estava lá vendo, né, o que ele fazia e negar e querer sair, fica um pouco chocante isso. Eu acho que é o risco que cada um de nós corre, né? De quando a gente se vê diante da palavra de Deus e que ela cobra da gente assim uma postura realmente de fidelidade, né, a ela, a gente corre esse risco de se afastar de Jesus também, né? Por isso que a gente tem que realmente vigiar muito, né? É um tempo de vigília, né, padre? De testemunho de vida, né? Exatamente. É como eu disse, o João tem um olhar sempre voltado para dentro da igreja. Se ele aponta alguma coisa errada de fora, mas é sempre para advertir os de dentro. O testemunho, né? Estarem vigilantes, o testemunho e tudo mais, né? Então, nunca é para simplesmente difamar os outros, né? Sempre é para advertir. Porque a visão joanina do mundo são os que creem e os que não creem. Existem os que creem e existem os que não creem. E os que creem têm que tomar muito cuidado para não se deixarem, não perderem mesmo como se diz, o fervor, né? Não deixar a fé esfriar. É nesse sentido. Então, assim, nós podemos passar agora para o capítulo 7º. Vamos avançar, então, para o capítulo 7º, né? Olha, João sempre está nos dando uma referência para que nós entendamos quando ele muda de assunto, né? Então, ele diz, e depois desse ocorrido, desses fatos aí ocorridos na sinagoga em Cafarnaum. Então, ele diz, e depois disso andava em redor, né? Circulava, quer dizer isso, Jesus na Galileia, pois não queria circular na Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava perto a festa dos judeus, tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, muda-te daqui e parte para a Judeia, para que também teus discípulos enxerguem tuas obras que fazes. Pois ninguém faz algo no escondido e procura estar no claro. Se estas coisas fazes, manifesta-te ao mundo. Aí, então, João comenta, né? Pois nem seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, meu momento ainda não está presente. Vosso momento, porém, sempre está pronto. Não pode o mundo odiar-vos. A mim, porém, odeia, porque eu testemunho a respeito dele de que suas obras são más. Vós subis para a festa, eu não subo para esta festa, porque o meu momento ainda não está completo. Tendo dito isso, ele permaneceu na Galileia. Quando, porém, seus irmãos tinham subido para a festa, então também ele subiu, não manifestamente,
mas como no escondido. Os judeus, pois, procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia muito murmúrio a respeito dele nas multidões. Uns diziam que ele é bom. Outros, porém, diziam: não, mas ele seduz a multidão. Ninguém, todavia, falava no claro a respeito dele, por medo dos judeus. Quem são esses judeus aqui de quem as pessoas tinham medo? Aqueles que não acreditaram que Jesus era o Messias, né? As autoridades também, né? Eles tinham Mestre da medo lei. Eles tinham medo daquelas autoridades do Conselho de Jerusalém, porque Jesus era um assunto controverso e enfrentava forte oposição da parte deles. Aqui a gente percebe já que existe uma... Quando no capítulo 3º a gente ouve falar de Nicodemos, né? Foi a primeira vez que ele esteve lá em Jerusalém. E aí, então, a gente viu que Nicodemos foi ter com ele à noite. Pode ser que Nicodemos tenha ido ter com ele à noite para não ser visto, né, com ele. Porque Nicodemos era um membro ilustre do Conselho de Jerusalém. E isso já pode configurar, já ali naquela passagem, que Jesus não era bem visto no Conselho, ali no Conselho de Jerusalém. Agora, a gente já vê às claras João dizer que ele não andava na Galileia, aliás, ele preferia circular na Judéia, porque, aliás, eu disse na Judéia, foi? Ele preferia circular na Galileia, que era na região dele, no norte do país, porque na Judéia os judeus queriam matá-lo, procuravam matá-lo. Agora, não eram os judeus habitantes da Judéia que procuravam matá-lo, eram os chefes judeus. É uma referência. Aqui, em diversas ocasiões, a expressão judeus não é uma referência aos habitantes da Judéia, e sim aos chefes judeus, né? Da época de Jesus. Então, este capítulo 7º, juntamente com o capítulo 8º, relata a estada de Jesus em Jerusalém para a festa das tendas. E aqui eu coloquei um gráficozinho, olha, ver se aparece. Eu acho que não. Não apareceu aí para vocês não, né, o gráfico? Não. Mas vocês estão vendo a minha imagem sem congelar nem nada, tá tudo bem? Sim. Estamos vendo direitinho. Uhum. Eu vou tentar ver se o gráfico aparece. É porque congelou o negócio aqui. Eu já sei o que é. Peraí. Eu acho que sei o que é. Vamos ver. Eu quero mostrar para vocês o calendário judaico cristão. Mas eu estou vendo que não está aparecendo. Eu vou continuar tentando aqui, que eu vou... Um momento. Aí eu vou compartilhar de novo para ver se eu consigo mostrar. Pronto. Pronto, deu certo. Eu vou mostrar aqui, olha, um pouquinho desse gráfico. A letra é pequena para quem está acompanhando.
acompanhando certamente aí no... Mas aqui a gente tem o seguinte, olha, nessa parte, aqui é o calendário judaico-cristão. Neste círculo mais interno, nós temos o nosso calendário Civil, gregoriano, né? Civil, janeiro, fevereiro, março, né? Abril, desse jeito. Neste segundo círculo, nós temos o calendário judaico. No calendário civil, janeiro é o início do ano. O calendário judaico, início do ano judaico se dá com Tishrei. É o mês Tishrei. Certo? E esse mês Tishrei cai entre outubro e setembro, né? Entre setembro e outubro, aqui, ó. Nunca é exato, né? Porque é lunar. Então, assim, mas ele cai abrangendo os meses de setembro e outubro. E esse mês Tishrei, que ele tem a seguinte característica, olha, nós temos dia 15 ao dia 21 a festa de Sukkot, que são as tendas, é a festa das tendas, viu? Então, é esta festa aqui, 6 meses depois da Páscoa, que está sendo citada nesta passagem do Evangelho. E essa festa das tendas, como certamente, praticamente todas as outras festas religiosas, tem uma origem agrícola. Porém, ela foi significada, melhor dizendo, para relembrar o tempo em que Israel esteve no deserto e viveu sob tendas. Mas ela também é associada à festa das colheitas. Então, ocorre no primeiro mês do ano do calendário, melhor dizendo, hebraico, e que se chama Tishrei. Este mesmo mês também tem no dia 10 o chamado Yom Kippur, dia da expiação, né? E os dias 1 a 2 é o Rosh Hashanah, que é o ano novo. Rosh Hashanah. Então, vamos dizer assim, o ano novo já começou no calendário judaico, né? Foi entre setembro e outubro. Só era para a gente ver isso aí. Não era outra coisa, não. Vou ter agora que tirar isso aqui. E voltar aqui a projetar o texto. Sim, então. A festa das tendas, a subida clandestina de Jesus. Esta é a primeira cena dessa unidade literária que vai do capítulo 7º até o final do capítulo 8º, que fala da festa das tendas. No capítulo 7º, Jesus fala do tema da água. Ele termina falando da água, né? Ele diz lá, por exemplo, no versículo 39, ele diz assim, no versículo 37, melhor dizendo, até o 39, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele diz isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia o Espírito porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, assim, no capítulo 7º, Jesus vai falar do tema da água. E no capítulo 8º, Jesus vai falar no tema da luz. Estes dois elementos estão relacionados à festa das tendas. Então, a gente supõe que o leitor joanino entendia essa festa das tendas e entendia que havia esses dois elementos que estavam ligados a essa festa. A água... Então...
Esses capítulos 7 e 8 são complexos, mas o capítulo 7º é mais simples, mais inteligível, tem um quadro narrativo mais sólido, por causa da sua estrutura com relação à subida e também aos momentos diversos de Jesus durante a festa das tendas. Depois da Páscoa na Galileia, no capítulo 6, Jesus sobe em segredo a Jerusalém, capítulo 7, 1 a 13, para a festa das tendas, onde inesperadamente se põe a ensinar no meio da festa, capítulo 7, versículos 14 a 36. No fim da festa, faz uma proclamação solene, provocando reação ameaçadora dos judeus, capítulo 7, versículos 37 a 52. Então, este capítulo 7 tem 3 partes. O versículos 1 a 13, que fala da subida clandestina de Jesus a Jerusalém. Os versículos 14 a 36, que tem uma proclamação solene, uma fala de Jesus no meio da festa, né? Inesperadamente, ele está ensinando. Então, 14 a 36. E depois, no final da festa, essa festa durava 8 dias, né? Então, no final da festa, ele faz outra proclamação solene, mas dessa vez isso suscita entre os judeus uma reação ameaçadora contra ele, né? Então, a autorrevelação relatada no capítulo 7º, versículos 37 a 52, também continua no versículo 12 do capítulo 8º. Na reflexão do Côniges, ele vai retirar no capítulo 8º o episódio da mulher que foi surpreendida em adultério. Aqui, porém, nós vamos inseri-lo, porque a gente não vai mutilar o evangelho, a gente vai seguir a ordem em que ele se encontra atualmente. Então, assim, a partir daí, o texto transforma-se numa sucessão de discussões que são interrompidas por algumas transições. O capítulo 8º parece retomar e aprofundar os temas abordados no capítulo 7º. A argumentação polêmica vai crescendo até o final do capítulo 8º. No entanto, as proclamações do capítulo 7, no versículo 39, em que Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E do capítulo 8º, versículo 12, onde Jesus diz que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida, né? Então, essas duas argumentações ocupam um lugar central, porque é em torno delas que vai girar toda a discussão que está ao interno desses 2 capítulos que falam da estada de Jesus em Jerusalém para a festa das tendas. No lugar central estão, portanto, os 2 símbolos da festa das tendas, que são a água e a luz. A festa das tendas comportava o traslado diário da água da piscina de Siloé para o templo e culminava com uma procissão solene de luzes. Estes símbolos serão explicados mais detalhadamente depois, quando se estiver no próprio comentário ao texto. Então, como contraponto, aparecem os temas da origem do Messias e também o tema do Messias escondido. Nós temos aqui a impressão de conjunto é que Jesus é, de fato, o Messias escondido. E na técnica joanina da ironia, mostra-se que aqueles que desconhecem, que não creem, de fato, o desconhecem na sua origem. Todavia, aqueles que são os iniciados
entende a sua origem, que é de outra ordem que aquela das especulações rabínicas. E os dois capítulos, o capítulo 7º e o capítulo 8º, é emoldurado, tem como a moldura dele, de ambos, né, dessa unidade literária, o tema do Jesus, do escondimento de Jesus. Porque o capítulo 7º começa dizendo que Jesus foi ocultamente para Jerusalém. E o capítulo 8º termina dizendo que Jesus se ocultou dos judeus que queriam matá-lo, né? Também assim, no pano de fundo, divisam-se os grandes temas do Antigo Testamento, especialmente os temas de Moisés e da lei, e outros mais. Se, por um lado, a polêmica contra os judeus, em nenhuma parte do quarto evangelho é mais forte do que aqui, por outro lado, nenhuma parte é mais judaica do que esta. Aqui, o quarto evangelho reflete uma briga de família, propriamente dita. E os parentes de Jesus, do capítulo 7, no versículo 1 a 5, talvez eles exerçam aqui um papel que os judeus, daqueles mesmos judeus que foram incrédulos, né, e que depois de terem acreditado em Jesus, eles recuaram, desistiram, né, até tentaram matá-lo. Então, aqui, sobre o capítulo 7, versículos 1 a 13, propriamente, que é o texto de hoje, nós lemos. Conhecendo a insegurança da Judéia e de Jerusalém, onde os chamados judeus queriam matar Jesus, né? Então, ele prefere permanecer na Galileia. E aqui se aproxima esta festa, que é a festa dos tabernáculos, que acontece no mês de setembro, outubro. É uma festa de alegria, porque celebra o fim da colheita, e especialmente da safra do vinho. E esta festa era encerrada no 7º, ou mais provavelmente no 8º dia. Então, não era uma festa de uma semana. Não era simplesmente um evento, era um festejo, né? Como a gente chamaria aqui para nós, era um festejo. Então, o que a narrativa de João diz é que ele foi às escondidas no início desse festejo, que era a festa das tendas. No meio da festa, ele fez ele fez um discurso no templo, e lá no último dia, no final da festa, ele fez outro discurso que lhe rendeu muitos problemas. Os irmãos de Jesus, que permaneceram em Cafarnaum, estão querendo subir, os versículos 3 a 4. Né? Estão querendo subir para Jerusalém, para a festa. E aqui, eles parecem imaginar os discípulos de Jesus como pessoas que vivem em Jerusalém, quando o modo como eles falam a Jesus dá a impressão de que eles acham que lá na Galileia Jesus tem discípulos, né, pessoas que o seguem, porque ele diz para que ele vá lá manifestar-se aos seus discípulos. Esta expressão aqui, irmãos de Jesus, que aparece também nos evangelhos sinóticos, estes irmãos de Jesus são um grupo bastante conhecido. O Côniges, ele faz umas breves observações aqui, né? Ele diz o seguinte: segundo Marcos, capítulo 6, versículo 3, eles se chamam Tiago, Josés, e Mateus o chama de José, Judas e Simão. Então, Tiago, Josés ou José, Judas e Simão. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Estes textos mostram que, pelo menos inicialmente, os irmãos do Senhor não acreditam nele. Está bem aqui, né? Tanto mais ficamos surpresos ao ver um deles, que é Tiago,
como o chefe da comunidade de Jerusalém. Depois, né, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, Tiago como o chefe da igreja de Jerusalém, e Tiago é o irmão do Senhor. A ele, inclusive, é atribuída a carta de Tiago. Então, Marcos, todavia, na história da paixão e da ressurreição, menciona 3 vezes, né? Marcos, capítulo 15, versículos 40 e 47, e também o versículo 1º do capítulo 16, ali se menciona 3 vezes Maria, mãe desses irmãos de Jesus, que nós citamos há pouco, né? Tiago e Joses, sem mencionar Maria, a mãe de Jesus. Assim, segundo as explicações da Igreja Antiga, de acordo com o sentido semítico de irmão, os irmãos seriam parentes, né? Parentes próximos. E aí ele completa dizendo, filhos de José, não de Maria, a mãe de Jesus. Isso é a opinião são opiniões da antiguidade já, né? Agora, com relação ao próprio Evangelho segundo Marcos, se a Maria, do final do Evangelho, mãe de Tiago e Joses, fosse a Maria, mãe de Jesus, Marcos não a teria apresentado desligada de Jesus, né? Ele teria formulado o seu texto de outra maneira, o que nos conduz a dizer mesmo que esse Tiago e esse Joses, eles são, embora sejam chamados de irmãos de Jesus, são filhos de uma outra Maria, que não é a Maria, mãe de Jesus, né? Não é a sua mãe. Então, o que existe, na verdade, é um parentesco, e não é estranho nos evangelhos, portanto, que parentes próximos sejam chamados de irmãos, inclusive irmãos de Jesus. Como é o caso desses 2 personagens que são apenas citados, e cuja mãe é certa Maria, mas não é a Maria, mãe de Jesus. Mas são chamados irmãos do Senhor, né? Irmãos de Jesus. Então, feita esta observação, os versículos 5º ao 6º, os irmãos provocam Jesus porque eles não acreditam nele. Eles querem ver as suas façanhas, eles não têm confiança no trabalho silencioso que ele está fazendo na Galileia. E aí, então, Jesus os desmascara. Não chegou o momento oportuno para mim. Vós, ao contrário, o momento é sempre oportuno. O Côniges traduz como momento oportuno a expressão kairos, porque o tempo, em grego, para se descrever o tempo, existem 2 expressões. O cronos, que é o tempo cronológico, e o kairos, que é o momento oportuno de algo, de alguma coisa. Por exemplo, aliás, o kairos, ele se esconde dentro do cronos. A gente, colocando na prática aqui, o cronos é o quê? É, por exemplo, o ano, né? O calendário anual. Um ano que começa no dia 1º de janeiro e que se estende até o dia 31 de dezembro, é um cronos, é um tempo cronológico. E cada ano que passa, nossa idade cronológica também vai mudando. E o que é o kairos? O kairos, ele se encontra dentro do cronos. É o momento, é tempo também, mas é o tempo oportuno de algo acontecer. O kairos seria mais ou menos como, por exemplo, as estações, né? Ou então, o kairos seria como as estações das flores, das mangas, do caju, né? Só fazendo uma comparação. Eles não são, esses momentos, eles não são contados cronologicamente. Eles são contados por suas características, pelas flores, pelos frutos, né? Pelo tempo em que, pela chuva ou pela ausência dela. Então,
Isso aí é o que a gente chama de kairos, é o momento em que as coisas acontecem ou devem acontecer. E o que Jesus diz para os seus irmãos, isto é, seus parentes, que não acreditam nele, é que para ele existe um kairos, que está relacionado com Deus. Ao contrário dos seus irmãos, que pertencem, naquele momento, pelo menos, né, pertencem ao âmbito do mundo, sempre será momento oportuno, porque eles não têm um critério que os diferencie das coisas do mundo, das coisas mundanas. Então, assim, estas palavras de Jesus marcam, como as do capítulo 2º, versículo 4º, né, e também do capítulo 4º, versículo 48, uma ruptura entre o que o mundo espera dele e aquilo que ele vai fazer. Jesus subirá a Jerusalém, mas ele subirá não por causa de uma influência familiar ou de clã, mas ele subirá por uma iniciativa própria, segundo o plano de Deus. Então, assim, a ruptura dos versículos 6 a 8, nós estamos ainda aqui, mostra que a sua subida não está inserida naquilo que os seus irmãos apresentam como o seu projeto de se mostrar para o mundo, de operar seus sinais a fim de se autopromover diante do mundo, mas ele vai subir ocultamente para seguir um plano traçado para ele por Deus. Então, aqui, Jesus acentua a sua diferença em relação ao mundo, o mundo ao qual pertencem tanto os judeus quanto os seus irmãos. E uma outra coisa que, aqui já nos versículos 7 a 9, a gente percebe no Evangelho segundo João, é que o fato de esses irmãos, de esses parentes de Jesus terem com ele o vínculo do sangue, não quer dizer que eles tenham com ele os vínculos da mesma lógica, como, por exemplo, aquela que Jesus segue, que é a lógica de Deus, e aquela que os seus irmãos seguem, que é a lógica do mundo. E também aqui nós vemos um reflexo da situação da igreja joanina, que certamente tinha muitos membros provindos do judaísmo e que viam nos judeus da sinagoga infiéis a Jesus um reflexo também desses irmãos de Jesus, que, embora fossem seus parentes, segundo a carne, seguiam outros critérios que não eram os critérios de Jesus. Então, aqui, os leitores judeu-cristãos do tempo de João reconhecem suas tensões até mesmo com a sua própria família, porque vamos imaginar que para muitos judeus que se tornaram cristãos, essa mudança representou também uma ruptura familiar, né, no seio familiar. Certamente, muitos não foram aceitos por suas próprias famílias por causa dessa mudança de perspectiva e também participaram da exclusão da sinagoga. Então, assim, depois, ainda no final, Jesus vai dizer assim: o meu tempo oportuno ainda não se completou. Isto é, meu kairos, ou como ele próprio traduz, o momento, né? Meu momento ainda não chegou. Jesus não segue o ritmo do mundo, não segue o ritmo dos judeus, não segue o ritmo dos seus irmãos. O seu tempo é determinado por outro critério, e este critério é justamente aquilo que Deus lhe coloca como seu plano. Então, assim, os seus irmãos vão
com o seu clã para Jerusalém, para as tendas, mas Jesus permanece na Galileia. E aí, então, a partir do versículo 10º, né? Quando seus irmãos tinham subido para a festa, então também ele subiu, não manifestamente, mas como que no escondido. Então, assim, depois que os seus parentes subiram, e assim marcando a sua distância em relação ao projeto deles, também Jesus sobe a Jerusalém, mas sobe separadamente. E esta é uma maneira de o próprio Jesus mostrar que o seu projeto segue de maneira diferenciada e separada daquilo que é o projeto dos seus irmãos, do mundo, dos judeus, chefes dos judeus, né? A diferença com o projeto dos parentes é expressa nos termos não publicamente ou manifestamente, né? Mas no escondido. Então, os parentes desejavam uma manifestação pública, diziam para ele: vai lá e te manifesta publicamente. Jesus toma distância dessa concepção dos seus irmãos e ele segue não publicamente, mas ele segue no segredo. Assim, então, os parentes que desejavam a manifestação pública de Jesus, né? Mas Jesus vai em segredo, e mesmo quando aparece ensinando, o seu ocultamento torna-se tema de comentários do povo. Será que a sua verdadeira subida não se dará em outra festa? Aquela que marcará exatamente o seu momento, né? O momento em que ele dará a sua vida. Então, a multidão faz seus comentários, murmura a respeito de Jesus, e aqui o verbo murmurar tem dois significados, né? Por que a multidão murmura a respeito de Jesus? Primeiro, murmura porque o murmúrio é o segredo, né? É de quem fala baixo, por medo das autoridades. Mas também o murmúrio aqui tem o sentido de murmuração, que exatamente é a oposição, são as opiniões negativas. Uns o acham bom, outros julgam que ele ilude o povo. E tal divisão encontra-se também lá em outras partes do Evangelho, por exemplo, no mesmo capítulo 7, no capítulo 10, e reflete provavelmente as discussões em torno de Jesus e sua comunidade no tempo em que o Evangelho foi escrito. Então, mesmo esta discussão que o evangelista apresenta aqui no final do capítulo 7, uns diziam que ele é bom e outros diziam não, ele seduz a multidão. Isso aqui é um reflexo da própria situação da comunidade joanina, no momento em que este evangelho é escrito. Os evangelhos, todos eles, foram escritos em momento de tensão. E a literatura joanina espelha, assim como o evangelho de Mateus também, né? Essa literatura joanina espelha uma forte oposição da parte da sinagoga em relação aos cristãos. Essa murmuração em torno de Jesus acaba por ser um reflexo da própria murmuração dos judeus da época em que o Evangelho segundo João é escrito. Acho que eu... Se quiser falar, gente, pode falar. Eu estou falando sozinho, aí eu extrapolo. Bora lá? Começar?
Padre, você quer falar sobre essa primeira parte aqui, até o versículo 10 do capítulo 7º? Versículo 13, né? 13, né? Só até o 13, que é a primeira cena. Ah, tá. É porque aqui nessa Tebe, ela já está. Jesus que sobe ocultamente. Não é porque aqui na Tebe, o 7º, ele vai até a primeira parte dele vai até o 10. Enfim. Essas divisões, elas acabam concordando umas com as outras apenas nos termos gerais, né? Esse limite de versículos varia bastante assim de um comentador para o outro. Eu estou seguindo sempre a divisão que o Koenig propõe, que o Johann Koenig propõe, que vai até o versículo 13, né? A primeira parte. Aí tem uma segunda que vai do 14 ao 36 e depois a terceira parte que vai até o final do capítulo 7º. Padre, eu estava pensando aqui com relação à questão desse momento oportuno, né? Que Jesus ele já tinha realizado, né, o sinal lá da transformação da água em vinho, né? Ele também disse para a mãe dele, né, para Maria, que não tinha chegado, não era chegada a hora, mas mesmo assim ele fez, né, o sinal, quer dizer. Na verdade, a hora dele não chegou mesmo. O momento dele não é ainda aquele. E a narrativa vai todo o tempo mostrando que a hora de Jesus ainda não chegou. Né? Se o momento, a hora ou o seu momento, né? Porque a hora de Jesus será o momento em que ele será levantado na cruz. Então ele tem razão de dizer que a hora dele não chegou. Ela só chegará no momento em que ele for levantado da cruz, na cruz. Né? E mesmo nessa festa das tendas, o desfecho ainda não é o desfecho ainda não é a sua Páscoa, né? Ele vai voltar de novo para Galileia, ele vai fazer mais coisas na Galileia, depois é que ele vai voltar para Jerusalém, né? Porque no Evangelho segundo João, ele vai a diferentes festas. Ele já tinha ido a uma anteriormente, na qual ele se encontrou com Nicodemos, uma festa de Páscoa, né? Ele encontrou Nicodemos, e agora ele foi a outra, que é uma festa de tendas, que acontece 6 meses depois da festa da Páscoa. E lá ele diz que quem tem sede, vem a mim e beba. Do seio de quem crê em mim, brotarão mananciais Rios de água viva, né? para a vida eterna. Né? E aí também que ele vai curar o cego. Uhum. Porque aí ele vai mostrar que ele é a luz do mundo. É isso. Porque a festa das tendas, que é esta festa aí que está sendo celebrada pelos judeus, tem 2 símbolos que traduzem essa festa: a água e a luz. E João vai sempre mostrando que Jesus vem em substituição de tudo isso. Né? Substituição da água, da festa das tendas. Ele diz: quem tem sede, vem a mim. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. Então, João vai sempre mostrando ao seu leitor que não lhe falta nada daquilo que os judeus possuem, né? Porque em Jesus, tudo aquilo quanto está dito no Antigo Testamento tem a sua realização. Então, não é para desmerecer o judaísmo, é sempre para edificar o leitor. Mas ele está um pouco provocativo, não sei se poderia dizer assim, né, padre?
acaba você, né? O ambiente no qual surgiram os evangelhos, e o evangelho segundo João não foge a essa lógica, é um ambiente apologético, né? Um ambiente apologético de defesa da parte da igreja, de acusações da parte do judaísmo, mas também, às vezes, na defensiva se acusa, né? Sim, mas eu digo assim, ele assim, nessa continuidade aqui, ele vai falar de Moisés, não deixa de ser alguma crítica, né? Então, ele termina sendo um pouco provocativa a ida dele, o discurso dele dentro da festa, né? Isso. Exato. Ele quer dizer, tudo, né, tudo o que acontecia no Primeiro Testamento, né, que era o que os judeus vivenciavam, convergia para Cristo, né? Tudo que aconteceu, os ritos, né, os sacrifícios, todas as figuras, né, que representavam o cotidiano da vida deles, né, as suas festas, sempre iam convergir para Jesus. É isso, padre? Exato. A intenção de João, né, para Mostrar, né? É Que ele mostrar preenchia tudo, né? Que ele preenchia tudo, né? Exato. Os judeus celebram sua fé, a fé dos judeus, ela encontra muita expressão nas suas festas também, né? E João vai construindo a sua narrativa sempre seguindo a lógica das festas judaicas e daquilo que elas celebram e significam, demonstrando, através dos elementos essenciais da fé judaica, que Jesus vai preenchendo cada um como uma realização daquilo que estava, como dizer, em semente no judaísmo e que se torna uma realidade presente na pessoa de Jesus. Mas é como eu digo, não é para deixar o judaísmo para trás, é para edificar o seu leitor, a fim de que ele perceba estar no caminho certo, que ele está no caminho certo. E ele falava para os próprios, falava para os judeus, né, padre? Ele falava ali na sinagoga falando para os judeus, né? Para mostrar. Não, o próprio Jesus, sim. O próprio Jesus, sim. Mas o evangelista João, né, ele está fazendo uma catequese com a comunidade dele. Porque esses nossos textos, eles não são pura crônica histórica, né? São catequese narrativa. Sim. Então, não é o fato somente, é o fato e a interpretação desse fato. João já vai dando o fato e a sua interpretação. Porque ele utiliza o fato para ilustrar a catequese dele, ou para fundamentar a catequese dele. Ou então ele fundamenta a sua catequese no fato. Talvez seja melhor dizer assim. Ele vai narrando os fatos da vida de Jesus e sempre construindo uma ponte com as instituições judaicas, tudo isso. Né? Aquilo que as tendas celebram realiza-se, na verdade, na pessoa de Jesus. A luz, a água e a luz, né? A alegria das colheitas também. Mais na frente ele fala, né? Rios de água viva, talvez tenha alguma ligação até, né? Lá no último dia de festa, padre. Lá no versículo 38, né, do capítulo 7. Exatamente. Exatamente. No 38, desculpa, estou adiantando, padre, de novo. Não tem problema. É porque exatamente a gente precisa ficar atento a isso. Os dois elementos que dão o fundamento desses dois capítulos são a água e a luz. São os temas da festa das tendas. Você falou, a água no capítulo 7, né? A água no capítulo 7 e a luz no capítulo 8. É por isso que o Côniges não separa o capítulo 7 do 8º. Porque, além de serem ocorridos
na festa das tendas, que era aquela semana de festejo, né, que ele tem, 6 meses depois da Páscoa, ele falou sobre a água e sobre a luz. Então, tem esses dois elementos também que dão a unidade dessa sessão, capítulo 7 e capítulo 8. E então, já são 7, já são 17, tem gente que vai à missa de sábado, né? 17h34. Eu vou, na próxima vez, fazer uns slides para ver se a gente avança com mais rapidez, certo? Não, mas foi bom, tá? Para terminar, para a gente chegar logo ao capítulo 9. Mas foi ótimo. Foi. Viu? Não tem nada a reclamar, Obrigado perfeitamente, como sempre, viu, Fábio? Muito obrigado. Cadê o Fabrício? O Fabrício, você me dá a notícia do Fabrício? O Fabrício. Fabrício, eu acho que ele está em Fortaleza, que ele foi para a eleição, mas não sei. A última vez que ele deu o encontro com a gente, ele deu de lá. Viu? Ah, tá Não certo. sei se ele voltou e vai de novo para a segunda. Não sei, nem perguntei para ele. Viu? Ok. Viu, Fábio? Então, muito obrigada. Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado, Padre. Obrigado. Com Deus. Eu também. Obrigada. Rezar? Vamos rezar? Vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Nesse tempo da pandemia, que é um certo, a Salve Rainha, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida do voz degradado Filho de Eva, a voz suspirante de semente chorando nesse cálice de lágrimas. Eia por causa de vossas mãos, esses vossos olhos gloriosos da nossa vida. Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó Clemente, os odores, Sempre Virgem Maria, caímos. rogai por nós, Santa Mãe de Santa Deus, Mãe de Deus, para que sejamos Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre. Muito obrigada. permaneça. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, boa tarde.